Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. No vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade aos nossos estudos e comentários da obra Estude e Viva. No vídeo de hoje especial estaremos comentando o capítulo 36, que aqui tomamos a liberdade de intitular este vídeo Como Ser um Bom Espírita. No capítulo 36 encontram-se as seguintes mensagens: o espírita na equipe, de Emmanuel, e a mensagem depois, de André Luiz. Além disso, os autores espirituais nos sugerem as seguintes leituras complementares: o Evangelho, capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 4, os bons espíritas, e a pergunta de 717 do Livro dos Espíritos. Sugerimos então que você pause esse vídeo, faça as suas leituras, faça as suas reflexões e depois volte para cá para que juntos possamos finalizá-las. Na certeza de que Deus é amor e o que Ele nos pede é que justamente amemos uns aos outros, vamos buscar estudar na certeza de que conhecimento esclarece e nos ajuda cada vez mais a expandir o nosso amor para conosco, para com o próximo e para com Deus? Vamos lá? Bom, como de costume, iniciando o nosso vídeo com os comentários a respeito da mensagem do capítulo 17, o item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mensagem intitulada Os Bons Espíritas. Essa mensagem basicamente nos convida a refletir sobre aquilo que é ensinado e aquilo que é praticado. Aquele amor que está em teoria e aquele amor que é então praticado. Ele nos convida a refletir o como a doutrina espírita ajuda o ser humano, porque é uma doutrina muito clara, é uma doutrina que nos facilita o entendimento, nos facilita o caminhar. Porque quando paramos para pensar, imagine um ser humano pensar todas essas coisas que a doutrina espírita nos fornece. Convenhamos, é impossível? Não é, mas é complicado, é difícil, demandaria muito tempo, demandaria muita análise. E chegamos a um momento em que nós precisamos pegar essas informações, assimilá-las e aplicá-las. Chegou o momento da aplicação. Só que, convenhamos, como que nós iríamos aplicar algo que nós não sabemos o que então aplicar? A doutrina espírita vem para justamente nos colocar e deixar muito claro o que deve ser aplicado. Portanto, o que convém a nós fazermos hoje é aplicar, porque sabemos o que devemos fazer, sim ou não? E essa mensagem nos convida justamente a refletir sobre isso. Ela coloca alguns pontos que convém a nós a nossa atenção. Olha que interessante. Compreender, sentir, leva ao ser humano de bem. Como assim? Estudar leva à compreensão. Só que muitas das vezes ficamos somente nesse campo e não praticamos. E a prática demanda o quê? Ações, palavras, pensamentos, hábitos. Então, muitas das vezes nós estamos fixados no estudo, estamos fixados na teoria e esquecemos de então aplicar. E quando nós falamos nessa aplicação, o que quer dizer essa aplicação? É no nosso cotidiano, é no nosso dia a dia, são aquelas atitudes singelas, é no acordar, é no alimentar, é no conversar com alguém. É chegar do momento em que nós devemos aplicar o amor que tanto se fala nas atitudes singelas do cotidiano, do início ao fim. Nossa, João, mas é difícil demais. É, companheiro, é muito difícil. Estamos juntos nessa jornada. Ninguém nos disse que a caminhada seria fácil, mas que a chegada valeria a pena. Que chegada é essa? A chegada de bom ânimo. A chegada de olhar para trás e vermos que nós não passamos nesse mundo em vão. Que nós passamos por ele quase caindo, vai. Mas a gente venceu o mundo. Mundo, tu não me vencestes, eu te venci. E quando eu falo de mundo, é das dificuldades, né? Adoro essa frase. Por quê? Não deixemos as nossas dificuldades nos derrubar. Abracemos elas e entendamos que elas são, na verdade, forças a nos erguer se tivermos esta visão sobre elas.
Então nós precisamos compreender, é necessário que se compreenda. Mas agora nós precisamos sentir e ver o valor que essas ações têm, o valor de ser gentil, o valor de ser amoroso, o valor de ser paciente, o valor de ser caridoso. Essas ações, elas têm valor em si. E ao sentir isso, ao se sentir útil, ao se sentir feliz, nós então levamos ao ser humano de bem. Aquele ser humano que faz o bem por fazer, por ver que ao fazer o bem, ele expressa aquilo que ele veio no mundo então fazer. E ele continua. O Espiritismo ele veio para facilitar essa ideia, porque ele facilita o primeiro degrau dessa ideia, né? Do compreender, do praticar, do sentir e então ao patamar, o ápice, né, do ser humano de bem. E ele fala que o Espiritismo veio justamente para facilitar a compreensão. Que a doutrina espírita é muito clara. Quando você pega o Evangelho, quando você pega o Livro dos Espíritos, quando você vai numa palestra, você vê o como a doutrina espírita ela é esclarecedora das perguntas fundamentais. O que eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui, o que eu devo fazer, o que a vida pede de mim. Convenhamos, a doutrina é clara. Então essa compreensão de muitos questionamentos, de muitas dúvidas, ela nos traz. Por isso que nós falamos que a doutrina espírita é uma doutrina consoladora. E aí ele continua. Muitos não compreendem. Porém, há aqueles que compreendem, mas não sentem. Aí ele faz um questionamento nessa mensagem. Seria falta de clareza da doutrina? Seria necessário uma inteligência fora do comum? Aí ele começa. Primeiro ponto, falta de clareza na doutrina. Ela é muito clara, não há alegorias, ela é direta ao ponto, devemos fazer isso. Ela já nos entrega a informação direta, clara, sem duplas interpretações. E quando há a possibilidade de dupla interpretação, ela deixa muito claro, olha, não pense assim, pense assim. Entende? Quem já leu os livros espíritas, quem já leu o Evangelho, vê que é muito claro. É muito pontual, é muito incisivo no que nós devemos fazer. Não deixa brechas. E isso é uma questão interessante, né? O que é não deixar brechas? Nós sabemos o que devemos fazer, mas nós devemos entender que existem várias formas de fazer aquilo. E a forma como nós fazemos aquilo que nos é solicitado, que em suma é amar, a forma como nós vamos fazer isso diz sobre cada um de nós. É através da multiplicidade que nós vamos achar essa unidade, que é esse amor. Existem várias formas de amar. Eu amo de uma forma, você ama de outra, mas todas elas devem ser baseadas no bem, em promover o progresso do outro. Se estamos fazendo isso, estamos no caminho adequado. Então, falar que ela não é clara não seria algo plausível. Ah, então é necessária uma inteligência fora do comum para entender ela. Bom, e aí nessa mensagem ele coloca um exemplo. Existem aqueles que têm uma inteligência formidável, mas não a compreendem. E existem aqueles que são jovens, aqueles que não têm nenhuma formação acadêmica, mas a compreendem a fundo. E aí eles falam, o que então falta? Porque compreende, mas não aplica, ou talvez não compreende. Aí ele fala da ideia da sensibilidade moral. O que seria essa sensibilidade moral? No Livro dos Espíritos explica que a moral é a atitude, é a ação do bem fazer, ou seja, de praticar o bem. E o que seria o bem? É promover a evolução, é promover o progresso, é expansão, é ser melhor. Então, quando nós pensamos na moral nesse sentido, nós vamos entender que a sensibilidade moral é algo que não nos é ensinado. Ninguém pode nos ensinar isso. É algo que parte de dentro de nós. Porque se fosse algo ensinado, convenhamos, Jesus Cristo veio. Quantos espíritos evoluídos vieram após e antes? A humanidade estaria transformada. Mas essa transformação parte de dentro, dessa sensibilidade que é criada de dentro para fora. E que sensibilidade seria essa? De reconhecer que ser generoso, que ser gentil, né? Que ter amor, que desenvolver essas virtudes de maneira em geral, elas são valiosas. É essa a sensibilidade, é reconhecer o valor dessas coisas sutis. Agora, convenhamos, há um ser que está muito apegado à matéria e às sensações físicas. Vocês concordam comigo que achar o valor desse plano mais sutil, que convenhamos, não está aqui, pode aparecer aqui, mas não é desse mundo, é complicado, é difícil. É como eu imagino, vem a luz e tem um anteparo, tem uma parede opaca e essa luz não entra. O homem que está muito preocupado com o dinheiro, que
está muito preocupado nas dificuldades terrenas, que está muito preocupado com o bem-estar no sentido prazeroso de somente atender a si mesmo, ele tem dificuldade em reconhecer o valor que a bondade tem, o valor que o amor tem, o valor que a paciência, que o altruísmo possuem, entendem? Então é interessante a gente refletir sobre isso. Então, o fato de nós não estarmos conseguindo talvez aplicar isso é porque talvez nós não estejamos germinando a sensibilidade moral dentro de nós. E o que eu quero dizer com isso? De nós pararmos um momento e refletirmos sobre a importância que essas ações possuem. Em sermos seres humanos melhores, em ajudarmos o próximo, em aplicarmos essas situações, né, no nosso dia a dia, do início ao fim, um dia de cada vez. E aí eles continuam. Os laços com a matéria parecem como nuvens, né? Apenas acreditam nos espíritos, mas isso de nada modifica. E isso é muito comum. Eu acredito em espíritos sim, eu acredito nas manifestações, acredito na psicografia, na psicofonia, eu acredito nisso. Tá, mas isso te modifica em quê? Eu vou ao centro, eu acredito no passe, na água fluidificada. Pois então, isso te modifica em quê? Quer ver um exemplo? Se você acredita que tomar água fluidificada realmente te cure, então você acredita no papel da influência, né? Melhor dizendo, da energia. Porque alguém foi lá, fez uma oração, um pensamento e transmitiu uma energia àquela água. E você acredita que aquilo tem capacidade de te curar. Ok. Te faço uma pergunta. Se você realmente acredita nisso, por que ainda continuamos, né, falando coisas ruins sobre os outros? Porque ao falarmos, estamos colocando uma energia ruim. Assim como existe a energia de cura, existe a energia da doença, digamos assim, ou seja, a polaridade, né? O oposto. Entendem o que essa mensagem nos convida a dizer? Quando viramos falando assim, eu acredito em espírito. Então, se você acredita em espírito, você acredita em vida após morte. Se você acredita em vida após morte, isso não deveria fazer com que você valorizasse essa vida? A entender que o depois vai ser literalmente um reflexo do que você vive hoje? Entendem? Então nós devemos fazer essa crítica a nós, essa autoanálise e pensarmos o seguinte: eu realmente creio nas coisas que eu digo acreditar? Porque pensar que acreditamos em algo e realmente acreditar em algo são coisas totalmente diferentes. O que eu quero dizer com isso? Pensar que nós acreditamos em algo já te satisfaz aí. Eu acredito no espiritismo, eu acredito em espírito. Ponto. Você não muda a sua ação, você não muda seus pensamentos, você não muda seus hábitos. Agora, se você realmente acredita nisso, você concorda comigo que isso vai fazer com que você se cobre a ser uma pessoa melhor, que você se policie a ter atitudes cada vez mais elevadas, entendem? Então há uma diferença. Há uma diferença. Um outro exemplo aqui, isso fique bem claro a nós. Quando nós viramos e falamos assim, eu amo uma pessoa, será que realmente ama? Pensar que ama alguém e amar essa pessoa são coisas totalmente diferentes. Pensar que se ama se satisfaz no ato de pensar, eu te amo. Ama mesmo. Como comprovar que realmente ama? Através das ações. Quem ama cuida, quem ama se preocupa. Quem ama está perto, perto não necessariamente fisicamente, mas querendo o bem e a evolução do próximo. Então essa mensagem nos convida a nós espíritas a fazermos várias reflexões. São vários puxões de orelhas bastante interessantes. Ele continua na mensagem. É a recusa da obrigação da reforma íntima. Porque se eu acredito em todas essas coisas, então eu deveria começar a aplicar elas. E aplicar elas seria o quê? Modificar os outros? Não, modificar a mim mesmo. E modificar a mim mesmo é reformar a mim. Mas aí tem uma coisa muito interessante também. Por que nós não reformamos? Porque é difícil demais reformar. Porque a gente sabe que ao reformar a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas. Dos nossos vícios, das nossas facilidades. Não é isso? Então a gente, entre um e outro, é como se a gente tivesse um caixa 2 mental, que a gente vira e fala assim, ok, tenho que fazer isso, mas não vou fazer não. Vai me custar demais aqui, tá bom. Na minha zona de conforto, tá bom, vou ficar aqui. E a gente acaba não fazendo. Então convém a nós refletirmos um pouquinho sobre isso. E aí vem aquela questão, né? Reconheça-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Olha que interessante isso. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E quando nós falamos de moral, é de mudarmos as atitudes voltadas para o bem.
e ao empregar todos os esforços para domar as suas más inclinações. E por mais difícil que seja dizer isso, todos nós sabemos quais são as nossas más inclinações. Nós sabemos. Nós sabemos o que nós temos que mudar. Nós sabemos. Nós sabemos. No fundo ali nós sabemos. Só que a gente inventa um monte de desculpa. A mente, focada demais nas facilidades, ela trabalha contra nós. E ela nos engana. Então nós devemos saber desvincular isso e pensar com um padrão mais elevado no seguinte sentido: eu quero ser melhor. E ser melhor vai me exigir o quê? Que eu abra mão daquele vício. Certo? Ah, mas isso você vai perder aquilo, você vai... Shhh, silêncio. Eu quero ser melhor. Custe o que me custar. É se sacrificar. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações. Em outras palavras, é expandir os seus horizontes, é não focar somente em uma visão, num costume, numa atitude, mas é sair daquela zona e expandir cada vez mais o seu amor. Olha só nessa mensagem do Evangelho quantas reflexões, não é mesmo? Seguindo os nossos raciocínios, vem a pergunta de 717 do Livro dos Espíritos, que fala justamente sobre a questão do acúmulo de bens, né? Em que Allan Kardec questiona o fato de nós acumularmos bem ao invés de utilizarmos esses bens que nós temos para ajudar o próximo, para facilitar a vida do outro, para diminuir as suas dificuldades. E ele fala, o supérfluo, aquele que tem o acúmulo e tem coisas demais, será cobrado. E ele irá responder de acordo com a lei da justiça. Cabe a nós pensarmos o quão de nós guardamos dinheiro ali, guardamos bens materiais ao invés de ajudarmos o outro. E isso é uma questão muito interessante, que é aquela ideia do mentalismo, ou da ideia de mente pequena. Ah não, não posso guardar esse dinheiro porque amanhã. Ah não, eu não posso fazer isso porque amanhã. E aí a gente acaba não ajudando os outros. Porque nós falamos muito dos ricos, dos bilionários, mas esquecemos de nós que temos mais do que o necessário e não doamos, e não ajudamos. Ah, então você quer dizer que eu tenho que ter sempre com o meu saldo bancário zerado? Não é isso, pessoal. Por favor, não vamos fazer interpretações errôneas. O que eu estou querendo dizer e que convém a nós refletirmos é de pensarmos o seguinte: o que é supérfluo? É tudo aquilo que não me é necessário. Ter um dinheirinho no banco para uma previdência, para uma segurança hospitalar, para uma viagem, ok. Mas e o excesso? E aquela comida que você joga fora? E aquela roupa que você não usa? E aquele tênis que tá lá, ó? E aquele tempo? A gente sempre fala de coisas materiais, né? Mas e aquele tempo que você poderia gastar fazendo um trabalho solidário, uma caridade, e você gasta usando um celular, numa rede social? Entende? Enquanto nós não mudarmos as nossas prioridades, sempre estaremos inventando desculpas. Sempre. E convém a nós refletirmos sobre isso. Bom, e através dessas reflexões sobre pensarmos em como ser um bom espírita, em pensarmos o que nós podemos fazer, porque seremos cobrados pelo bem que deixamos de fazer, porque deixar de fazer um bem é um mal, né? Chegamos na mensagem de Emmanuel, que é o espírita na equipe. E essa mensagem, ela em suma nos convida a refletir o seguinte: olha, se você acha que ser espírita é ir nas reuniões, participar daquilo ali, tomar a sua água frutificada, seu passe e ir embora, ajudar numa hora ou outra quando solicitado, ele fala que não é somente isso. Isso já é o começo, ok, mas há mais que nós possamos fazer. E ele fala: fazer parte da equipe espírita é presenciar os atos da instituição, mas também é fazer singelas obrigações dentro da casa. Como assim? Ele continua: o templo espírita, ele é um lar de esclarecimento e consolo. Quantas vezes vamos para a casa espírita e saímos de lá melhores? Aprendemos algo que a gente vira e fala assim: nossa, eu nunca tinha pensado por isso. Ou seja, fomos esclarecidos. Chegamos lá com muita dor, saímos de lá aliviados, fomos consolados, realmente. Mas ele fala, é lugar de renovação e de solidariedade. Será que nós estamos nos renovando? Ou estamos indo lá para buscar realmente um consolo momentâneo, mas não mudamos as ações que causam aquela tristeza, que causam aquela aflição?
Porque a gente deve entender, deve deixar isso muito claro. Se eu não mudo a ação que causa aquilo ali, aquela aflição sempre vai estar presente. Eu vou lá, é como se fosse a ideia do seguinte: eu tenho uma dor de cabeça que é causada pela falta de alimentação adequada. E eu vou e tomo remédio. Sarou minha dor de cabeça, amanhã, remédio novo. Vocês entendem que, tudo bem, o remédio é paliativo, mas se eu não me alimentar direito, aquela dor de cabeça sempre vai estar lá. A mesma coisa são com as questões das dores da alma, né? E aí ele continua. Solidariedade. Ok. Renovar? Solidariedade. Fazemos algo a essa ação, a esse templo espírita, a essa casa espírita, fazemos algo? Somos solidários a alguma causa? Ajudamos de alguma forma? Nos colocamos de prontidão a sermos voluntários? Uma coisa que me fez pensar muito quanto o meu papel como espírita era justamente do seguinte: eu ia na casa espírita, era extremamente consolado, chegava lá, saía de uma outra energia, com outro pensamento, era como se tivessem limpado literalmente o meu coração. E aí eu me questionava: gente, me entrega tanto essa casa e eu não posso fazer nada ao redor, de volta para ela. Eu não posso entregar nada de volta para ela. Entende? É como se eu estivesse indo lá e colhendo tudo que ela tem de bom e não cuidando dela. É como se fosse uma árvore que desse bons frutos e eu estivesse lá só colhendo os frutos e não cuidando dessa árvore, não regando, não podando, não adubando, não semeando mais árvores. Nós devemos refletir sobre isso e pensarmos sobre, né? E aí ele continua. Cada coração é uma peça viva. Cada pessoa é importante. O palestrante é tão importante quanto o que limpa o centro, é tão importante quanto aquele que está na porta, é tão importante quanto aquele que aplica um passe, é tão importante quanto a criança que está na evangelização, é tão importante quanto aquele que está no auditório ouvindo a palestra. Todos são importantes. Todos. E não há um melhor do que o outro, porque todos são uma peça que juntos fazem essa engrenagem, fazem essa máquina se mover. Pare e pense. O que seria do palestrante sem os ouvintes? O que seria dos ouvintes sem o palestrante? Do que seria os palestrantes e os ouvintes se a casa estivesse totalmente desorganizada, não estivesse cheirosa, não estivesse limpo e organizado o ambiente? Do que seria a evangelização se não tivessem as crianças? Do que seríamos de nós se nós não tivéssemos um material de estudo? Ou seja, tudo é importante no teu devido lugar. Convém a nós refletirmos sobre isso, né? E o Emmanuel continua. Devemos respeitar as regras da casa. Devemos contribuir de maneira espontânea, sem ninguém pedir. É ir lá de prontidão e fazer. Em atitudes simples. Ele fala, né? Efetuar as tarefas pequenininhas. Sossegar uma criança. Amparar uma pessoa que está doente, que precisa de ajuda ali. Remover um perigo, fala, nossa, isso aqui pode causar perigo para alguém, nossa, essa cadeira tá fora do lugar, vou arrumar ela. Nossa, o palestrante precisa de uma ajuda na hora de fazer aquilo ali, vou lá me ajudar. Ou eu olho que a pessoa do meu lado, ela tá chorando durante a palestra, pós essa palestra, tudo bem, você quer alguém para conversar? Quer um abraço? Entende? São atitudes singelas e que nós não damos valores nelas, mas convenhamos, são nessas atitudes que os nossos corações mais vibram. Vocês não concordam comigo? E ele fala, né? Fornecer uma explicação para alguém. Isso aqui é algo que eu acho formidável. Quantas vezes estava lá, por exemplo, palestrando e alguém não entendeu? Talvez comigo não entenderia realmente. Mas com um colega que está do lado, que entendeu, ele vai lá e explica. Durante ali a palestra, vai lá, não, ele quer dizer isso, 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 isso. Assim a pessoa, quantas vezes? Quem seria eu, achando que eu sou o dono e a fonte da informação está comigo? Não. Há aqueles que entendem quando eu falo. E há aqueles que entendem quando o colega do lado fala. Na sala de aula, essa dinâmica. Quantas vezes, ousem dizer, aprendi muito mais com os meus alunos do que eles comigo. A vida é assim. Vou melhorar essa frase aqui com vocês agora. Ousem dizer,
quanto eu aprendi muito mais com a vida do que eu ensinei a ela, entreguei a ela. Ô vida, quanto mais você me entregou em comparação com o que eu te entrego, tento entregar um pouco, mas a todo dia, através das pessoas, através da natureza, através do ar que eu respiro, tu me entrega muito. Vida, nada me deves. Vida, eu te amo. É sobre isso, é pensar dessa forma, é de tirar um momento e refletir e falar, meu Deus, o Emmanuel continua. Ele vira pra gente e fala assim, é colaborar na harmonia comum. E eu achei tão interessante porque ele finaliza a mensagem nos convidando a abrir mão daqueles pensamentos que nós pensamos assim, ó, não sou capaz, mas eu cometi isso no passado, eu errei com isso. Porque olha o que ele fala, seja um colaborador na harmonia comum, silencie os melindres e apague os ressentimentos. Estimule o bem dentro do teu coração. Esqueça as omissões na existência individual. Esqueça aqueles momentos em que você realmente falhou. Esqueça aqueles momentos em que você não conseguiu agir no bem. E o esquecer não é apagar eles da sua mente, até porque nós sabemos que isso é impossível, né? Mas é visualizar para ele e falar, olha, eu fui assim, mas agora eu vou ser diferente. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É pensarmos sobre. E ele então fala: trabalhar e servir, auxiliar e compreender. Então, quando pensarmos no espírita, na equipe, que possamos pensar em todas essas questões, em pensarmos o quanto nós somos importantes sim, porque nós somos uma peça nessa engrenagem. E quando nós pensamos no templo espírita, por favor, não pensem somente na casa espírita no centro, na construção física, mas o templo espírita é o templo do espírito, que está em todo e qualquer lugar. Bom, para finalizarmos esse vídeo, gostaríamos de ler junto com vocês a mensagem de André Luiz, intitulada Depois, que nos convida a refletir o que fazer após recebermos tanto desse templo espírita. Ao recebermos tanto consolo, ao recebermos tanto esclarecimento, o que então fazer? Vamos juntos? Olha que interessante, a mensagem intitulada Depois, de André Luiz. Depois de ouvir a palestra esclarecedora, cultive-a junto dos companheiros que estavam ausentes. Ensinamento ouvido é riqueza de aprendizado. Depois da notícia edificante, transmita sem demora aos irmãos carentes deste estímulo. Ânimo levantado é rendimento em serviço. Depois de ler a publicação doutrinária, passe adiante, clareando outras consciências. Palavra escrita é ideia gravada. Depois de entender as frases do livro edificante, imprima-as no próprio verbo, na própria ação. Estudo assimilado é uma conversação enobrecida. Depois de reconhecer o próprio erro, conserve a experiência, divulgando-a no instante oportuno. Queda de alguém é apelo a muitos. Depois de observar o acontecimento digno de atenção, saliente o aviso que ficou. Fato proveitoso é lição de vida. Depois de substituir o objeto usado por outro novo, conduza-o a mãos em maiores necessidades. Traste velho na frente, auxílio na retaguarda. Depois de um dia, de uma tarefa, de uma crise, de uma enfermidade, de uma viagem ou de um encontro, algo se modifica em nosso espírito para melhor e devemos ofertar aos outros o melhor ao nosso alcance, sem deixar qualquer auxílio para depois. É com essa mensagem e com essas reflexões que eu me despeço. E que possamos jamais deixar para depois o bem que nós podemos começar a fazer agora. Ame hoje. Sorria hoje. Chore hoje. Porque talvez o amanhã não venha. Então,
na oportunidade que temos hoje, faça. Um beijo no seu coração e eu vejo você no próximo vídeo.